E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como que nós estamos? Mais uma noite de quarta-feira, algumas pessoas na semana do saco cheio, aproveitando para descansar, alguns viajaram para dar aquela relaxada, enquanto outros continuam na rotina de estudo. Me fala aí, como que você tá? Como que você está aproveitando esse momento e essa chamada, então, semana do saco cheio? Eu não tive folga, então eu continuo trabalhando, mas tranquilo, porque eu acho que faz parte, gosto, e estou bem tranquila em relação a essa questão aí do trabalho, dos estudos, acho que é bem importante. Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre uma coisa que transformou a minha vida e a minha maneira de pensar em relação a muitas questões. E isso transformou principalmente o meu ano de 2020. Isso foi transformador. É, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas que tem uma célebre frase que fala assim: Houston, temos um problema. Lembra dessa frase? Já assistiu esse filme? Sabe de onde ela é? Três astronautas do terceiro pouso na Lua, Apolo 13. Eu acho muito interessante que a descrição de Apolo 13 era o seguinte: um fracasso bem sucedido. Vocês já ouviram isso? Já se depararam aí com essa frase, com essa fala? Apolo 13, um fracasso bem sucedido. Isso me fez pensar bastante. Por que eu fui assistir esse filme em 2020, na verdade, né? De onde surgiu assistir esse filme? Eu acompanhei um pouquinho, né? Não acompanhei tudo, mas acompanhei uma parte da SpaceX, que foi a missão que teve ao espaço durante esse ano. Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa? A saída do espaço, a saída da Terra para o espaço, pareceu bem tranquilo, assim, pareceu tudo certinho, beleza, vai dar tudo certo. Agora, o retorno, gente, eu fiquei tensa. Eu fiquei tensa no retorno. Juro para vocês que foi difícil ali de acompanhar aquele retorno, porque era tudo muito calculado, tudo muito certinho, tudo tinha que ser milimetricamente tinha que funcionar. E aí, ao acompanhar isso, eu acho muito interessante essa questão, né, do homem ao espaço. É, eu acho isso uma coisa muito grandiosa. Então, acompanhei e comecei a rever um pouquinho desses filmes, que eu gosto bastante desse assunto, e Apollo 13 foi um filme que já tinha sido interessante para mim, mas que foi ainda mais interessante em 2013. Então, esses astronautas, esses três astronautas que foram, né, ao terceiro pouso na Lua, na Apollo 13, eles obviamente estudaram muito, eles se prepararam muito durante anos para estarem ali naquele momento. Só que, pouco tempo depois, né, da decolagem, tinham 56 horas, isso é pouco tempo. Teve um problema em uma coisa que era fundamental. Teve uma explosão, alguma coisa de oxigênio, enfim, a cabine que os pilotos, né, que os astronautas estavam, ela começou a despressurizar. E existia um risco, então, desses astronautas, eles ficarem sem oxigênio, eles morrerem ali, né, por conta do gás carbônico que eles começariam a produzir. Então, era uma situação muito séria. A situação que esses astronautas estavam era uma situação caótica. Eles estudaram, eles se prepararam, mas eles estavam, então, em uma situação caótica porque aconteceu um problema. E aí a gente tem essa frase: Houston, temos um problema. Quantos problemas, né, nós temos na nossa vida, inclusive. Eu tenho certeza que esses astronautas, por mais preparados que fossem, eles ficaram desesperados, eles ficaram apavorados, ficaram ansiosos, tiveram algum momento de falta de esperança, de medo, enfim, eu acho que várias coisas passaram aí na cabeça deles, na mente deles, durante aquele momento. Só que no filme, se você não assistiu, vai rolar um spoiler, eu sinto muito, e eu sou dessas que gosta de dar spoiler, né? Quem é meu aluno sabe bastante que de vez em quando eu vou lá e conto uma coisa que eu não deveria contar antes do momento. Só que a gente tem no filme um momento que eu considero, então, o momento da virada, o momento da transformação toda. Um dos personagens, ele fala o seguinte, olhem como essa frase é marcante. Ele fala: eu nunca perdi um homem para o espaço. Não é agora que eu vou perder. Essa frase, ela é sensacional. Ela é incrível, porque essa frase, ela é uma representação de decisão. Ela é uma representação de escolha. E nós,
lidamos com as escolhas diariamente em nossa vida. Você que é estudante, que está se preparando para o PAS, para o Enem, para o vestibular, que está preparando todo o seu futuro, você lida diariamente com escolhas. Todos os dias você tem que pensar nas escolhas que você vai fazer. Eu vou estudar matemática, que eu tenho mais dificuldade, ou eu vou estudar história, que eu gosto mais, e aí eu garanto uma nota melhor, por exemplo, em história. Então, isso é uma escolha que você faz. Todo dia você se depara. Eu vou dormir um pouco mais tarde e vou entrar na madrugada estudando porque eu vou render mais. Enfim, então a nossa vida ela é feita de escolhas e nós temos algumas escolhas que elas representam então o ponto de virada da nossa vida. Nesse momento, então, Apolo 13, uma situação caótica. E aí nós temos uma pessoa que está falando assim: eu nunca perdi um homem para o espaço. Não é agora que eu vou perder. Esse é o momento da decisão. Esse é o momento da decisão. Esse é o momento da escolha. Então, você já pensou isso na sua vida? Eu nunca fiquei de recuperação, não é agora que eu vou ficar. Eu nunca reprovei, não é agora que eu vou reprovar. Eu nunca desisti dos meus sonhos, não é agora que eu vou desistir. Por exemplo, né? A gente pode pensar em todas essas questões adaptadas à nossa vida. Só que a grande questão é que não basta a decisão. Não basta você decidir. A ação, ela é fundamental. Decisão sem ação não serve para nada. Quando um aluno vira para mim e fala bem assim, não, porque eu decidi que agora eu vou estudar. Mas ele fica nas redes sociais, ele fica, tipo, sabe, né? Não sei essa expressão, se vocês conhecem, de boiando, pensando no nada. Ele toma a decisão de estudar, mas ele não tem a ação de estudar. Então, decisão sem ação não muda, não é transformador, não é ponto de virada, tá? E aí, na hora que esse astronauta ele pega e fala bem assim, olha, eu decidi que aqui ninguém vai morrer, eu nunca perdi nenhum homem para o espaço, não é agora que eu vou perder. E ele tem a ação, ele não fica só na decisão, ele tem a ação, as atitudes elas começam. Elas começam. A ação, então, é você ter uma atitude, você gerar, você começar então, a agir. E as atitudes começam, as pessoas começam com, vamos fazer desse jeito, essa possibilidade, e começam a apontar, então, possibilidades. E aí eles começam a escutar essas possibilidades e ver o que é viável e o que não é viável. Eles estudaram, eles se prepararam para isso. E a grande questão é que, assim, naquela situação, eles não tinham tempo suficiente. Não era um negócio assim, beleza, eu tenho um ano para me planejar e resolver esse problema. Não existia esse um ano para se planejar e resolver o problema. Eles tinham ali minutos, poucas horas, para que eles conseguissem, então, resolver aquela situação. Era uma questão de vida ou morte, eram horas para resolver. E eles começaram, então, a trabalhar sob pressão. Eles começaram a trabalhar mesmo ansiosos, mesmo com o emocional deles totalmente abalado, mesmo com medo de morrer, eles começaram então a trabalhar. E eles começaram a buscar, e eles começaram a ter várias atitudes. Naquela situação desesperadora. Enfim, eles improvisaram, eles fizeram o impossível. Eles fizeram o impossível. E é por isso que se fala desse jeito. Apolo 13. O fracasso que deu certo, né? O fracasso que foi um sucesso, tá? Então, na verdade, o fracasso bem sucedido. É assim que é definido Apolo 13. E aí, enquanto eu estava assistindo esse filme, revendo isso, eu pensei assim, poxa, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E aí eu pensei exatamente em 2020, nesse ano que nós estamos vivendo. E eu escuto todos os dias. Eu escuto alunos, eu escuto colegas, eu escuto familiares, eu escuto pessoas desconhecidas, eu ouço na televisão as pessoas falarem assim, nossa, 2020, que ano terrível. Ai, olha, eu nem vou contar 2020 na minha vida, eu vou tirar do calendário. E reclamam de 2020. Então, 2020, será que 2020 é a Apolo 13? Tem tudo para dar errado, mas pode dar certo? Ou será que a gente vai deixar dar errado? E assim, seu ano, ele pode ter sido ruim até aqui, mas ele ainda não acabou. Ele ainda não acabou. Ainda existe tempo nesse ano. Você ainda tem 2 meses e meio para mudar isso. Você tem 2 meses e meio para fazer com que esse ano de 2020 ele seja incrível. Você tem 2 meses e meio para fazer o ano de 2020 dar certo. Ele tem muitas coisas para dar errado, eu concordo com você.
2020 tem muitas coisas para dar errado, mas ele pode dar certo. Ele dá certo como? A partir do momento que você tome uma decisão. Você toma uma decisão, eu quero que dê certo. Eu nunca perdi nenhum homem para o espaço, não é agora que eu vou perder, sabe? E aí você tem atitude. Então, assim, eu nunca deixei um ano para trás, eu nunca abri mão, eu nunca deixei para lá, porque eu tenho sonhos, porque eu tenho metas, porque eu tenho objetivos. Não é agora que eu vou deixar. O que está impedindo 2020 de ser um ano incrível na sua vida? É falta de tempo? É você não ter se adaptado, por exemplo, à educação remota? É o cansaço emocional? São problemas familiares? O quê? Me fala, o que está impedindo que 2020 seja incrível para você? A maioria dos estudantes, e eu, né, tenho contato com os estudantes diariamente, graças a Deus, porque eu adoro muito isso, né? É, eles comentam assim comigo, né? Olha, eu não estou tendo tempo de estudar, eu não sei por onde começar, eu não estou sabendo como estudar, eu estou um pouquinho perdida aqui em relação aos meus estudos, né? Ai, olha só, que legal, né? Que bom, então, que você tá gostando aí de ouvir essas coisas, Gorete. Vamos continuar aqui, vai conversando aí comigo, para a gente conseguir ir para um caminho aí que te ajude, tá bom? Então, assim, eu escuto muito, muito, todos os dias da minha vida, eu escuto vários dos meus colegas falarem que estão sem tempo, que estão cansados emocionalmente, que não estão conseguindo se adaptar. E não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para os nossos colegas, não está sendo realmente fácil para ninguém. Mas isso tudo depende da nossa ação, que vem depois de uma escolha, depois de uma decisão. Então, olha só, todo mundo, não são só os alunos, não são só os estudantes que querem um resultado logo, que querem a aprovação logo, que querem alcançar o sucesso imediatamente. Todo mundo quer que seja rápido, que seja fácil e que seja tranquilo. Só que você quer um resultado rápido, uma aprovação rápida, você quer alcançar o sucesso rápido, mas você não faz as escolhas adequadas. Você não faz a escolha apropriada. Ou você escolhe, mas você não tem a ação que é coerente com a sua escolha. Muitas vezes a gente faz isso. Isso é um auto-boicote. É quando você começa, então, a se detonar, você começa, então, a se prejudicar, porque você fala, mas, nossa, mas eu escolhi isso, eu tô fazendo tudo, mas você não tá fazendo. Mas você não tá escolhendo fazer de verdade, porque você escolhe, mas não tem ação, então não funciona. Eu falo bem assim. E aí, né, lidam, então, por exemplo, com o não sucesso, o insucesso. Eu não vou chamar de fracasso, porque eu não quero falar sobre essa palavra aqui nesse momento. Ainda não, pelo menos, tá? Então, assim, chega lá na frente e aí você queria a sua aprovação, mas você não conseguiu, você não foi aprovado. E aí você pega e fala bem assim, eu não tive tempo suficiente. Não deu. Eu não consegui, eu não tive tempo. Você pode até não ter tido organização, mas tempo você teve. Tempo você teve, tempo eu tive, tempo o seu colega que foi aprovado teve. Eu conheço várias pessoas que têm o dia inteiro para estudar, mas não estudam nem 4 horas efetivamente. E eu conheço outras pessoas que elas trabalham o dia inteiro e estudam muito mais do que 4 horas. Então, assim, o ponto-chave é o planejamento e é o seu comprometimento na execução desse planejamento. Isso é o ponto-chave, essa é a grande questão. E assim, o que acontece com a nossa questão, né, de escolhas, que eu queria falar para vocês? Se você colocou na sua cabeça que esse ano já era, ele realmente já era. Se na sua cabeça 2020 acabou porque é um ano que não deu certo, 2020 acabou porque é um ano que não deu certo, porque você colocou isso na sua cabeça, porque essa foi a tua escolha, porque você escolheu falar que 2020 acabou. Mas se em algum momento você olhar, e o momento é agora, inclusive, se nesse momento você olhar e falar bem assim, caramba, eu ainda tenho 2 meses e meio, e eu posso, nesses 2 meses e meio, fazer com que 2020 seja incrível. Eu posso buscar em 2020 resultados. Você vai conseguir resultados. Talvez não seja o resultado que você espera nesse momento. E aí sim vai ser uma questão de tempo.
Quando um aluno vira para mim e fala bem assim, eu não passei, mas eu vou continuar estudando, eu sei que eu estou falando com uma pessoa que vai alcançar o sucesso. E eu acho isso super lindo, eu acho isso incrível. E eu encontro vários alunos falando assim, professora, eu não passei dessa vez, mas eu vou continuar estudando. Eu vou continuar estudando porque esse aqui é o meu objetivo, essa daqui é a minha meta. E eu vou alcançar. Essa pessoa, então, ela tomou uma decisão, ela está fazendo uma escolha. E ela sabe que ela tem que ter ações coerentes para que isso seja alcançado. E é assim que nós temos que pensar. Então, tira da sua cabeça que esse ano já era. Se você tem 1.000 quilômetros para percorrer, você precisa percorrer o primeiro quilômetro. É muito clichê, né, falar isso, eu sei que é, mas é verdade. É clichê porque é verdade. Então, assim, você nunca vai alcançar os 1.000 quilômetros se você não fizer o primeiro quilômetro. E aí você fala, agora só faltam 999. Agora só faltam 998. Agora só faltam 997 quilômetros. E assim vai ser. É 1 quilômetro por vez. Em alguns momentos você vai poder dar aquela corrida e percorrer mais rápido. Em outros momentos você vai precisar dar uma parada para descansar. Mas você tem que ter planejamento, mas você tem que ter organização. O que não dá é para parar no meio do caminho. O que não dá é para desistir. Então, eu quero falar muito para vocês, reforçar muito para vocês que hoje você ainda tem tempo de fazer alguma coisa por 2020 e por você. Ainda tem tempo. Ainda tem a possibilidade de você fazer alguma coisa e tornar então 2020 incrível. E, professora, por que você está falando, né? Eu comecei falando lá da Apollo 13, o fracasso bem sucedido, justamente porque eu fiz a relação com esse ano de 2020. Tantas pessoas falam assim, 2020 não deu certo. Como não deu certo? 2020 ainda nem acabou. Será que a gente não pode, assim, nos 45 do segundo tempo, transformar, ser o nosso momento de virada? Gente, né, ganha-se mundiais, ganha-se, né, no segundo tempo, aí nos 45 do segundo tempo, o pessoal não entende nada de futebol, né, quase que não sai. E, então é possível, nós não temos 2 meses e meio. E outra, o Enem ainda nem vai acontecer no dia 1º de janeiro, então ainda temos mais tempo além desses 2 meses e meio. E você precisa, então, se você tem um sonho, eu quero passar pelo Enem, eu quero conquistar a minha vaga. É isso daqui que eu quero. E até esse momento, você não conseguiu tomar uma atitude, sabe, tomar a decisão e começar a sua ação, esse é exatamente o momento, porque ainda tem tempo. E às vezes vocês falam bem assim, mas eu não sei nem por onde começar, nossa, como que eu vou começar agora a estudar? Cara, você tem que começar. Você tem que começar. Então, se você não começar agora a estudar e você deixar só para o ano que vem, você terá então mais 2 meses e meio perdido. Serão menos o quê? Menos 50 quilômetros, menos 100 quilômetros? Ou se você for capaz de correr agora, serão menos 500 quilômetros que você poderia ter conquistado nesses 2 meses e meio? E se você já estiver tão avançado na sua caminhada e você já está lá na frente, não se deu conta, que faltam só 50 quilômetros para você chegar e que você pode percorrer esses 50 quilômetros nesses 2 meses e meio? Quero fazer um convite para vocês para ação. Para ação. Porque se vocês estão aqui, eu sei que vocês tomaram decisões. Então, eu quero que vocês agora tenham uma ação que é coerente com essa decisão. Esse é o meu convite para vocês. E assim, uma coisa que eu acho que é super importante é o seguinte, sei lá, não existe, quando você colocar isso na sua cabeça, que não existe a menor possibilidade de fracasso, o fracasso, ele não vai acontecer. Até porque, assim, o que é fracasso, né? Já perguntou o que é o fracasso? Porque o que é fracasso para mim pode não ser, inclusive, para você, mas o fracasso, ele é o ato de desistir. É quando você desiste dos seus sonhos, é quando você abre mão, quando você abandona, quando você deixa para lá. E como a gente fala muito nessa questão de decisão, nessa questão de escolha, eu acho isso uma coisa fundamental. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Completamente responsáveis por elas. E a parte mais complicada é que nós também somos responsáveis por aquilo que nós não escolhemos. Aquilo que nós deixamos para lá.
naquilo que nós abrimos mão. Nós também somos responsáveis por aquilo. Então, hoje, se você faz uma escolha, e essa é a escolha acertada para você, você não vai fracassar se você não desistir. Você pode até não passar no Enem, você pode até não passar no vestibular nesse momento. Mas se você continuar tentando, com foco, com disciplina, com a ação correta, você vai conseguir. E você não fracassou. Você não fracassou. É uma questão, então, de você amadurecer e buscar da maneira correta aquilo dali. Então, você só fracassa quando você desiste dos seus sonhos, quando você abre mão, quando você colocar na sua mente, quando você colocar na sua cabeça que o fracasso está fora de cogitação, a sua história vai mudar. Não tem como ser diferente. Na hora que você coloca assim, olha, eu não aceito não realizar o meu sonho, a sua história vai mudar. Quando você pega e fala bem assim, olha, a questão é que, assim, e a gente cria desculpas, né? A questão é que eu não tive tempo suficiente e agora eu acho que já passou o tempo. Aí a gente começa a pensar em fracasso. E como você fala que você não teve tempo? Tempo nós temos. Nós temos muito tempo todos os dias. E aí você pega e passa minutos do seu dia olhando redes sociais, você passa horas do seu dia assistindo uma série que não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida, nada. É uma série que só tem fofoca, que só tem sexo, que só tem drogas, que só tem violência, que não vai te fazer uma pessoa melhor, que não vai melhorar as suas relações, que não vai te acrescentar nada. E aí você vai lá e assiste uma série que tem, sei lá, 10 temporadas, cada temporada tem 16 episódios, cada episódio de 1 hora. E aí você jogou semanas da sua vida no lixo. E aí você jogou semanas da sua vida no lixo. E isso não te acrescentou absolutamente nada. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje como recado, eu senti que era muito importante nós conversarmos um pouquinho sobre isso, pela seguinte questão, né? Essa semana do saco cheio, alguns alunos pegaram e falaram para mim assim, ai, eu não quero saber de nada, eu não vou nem abrir computador, eu não vou pegar em livro, não vou fazer nada. Tem algum problema isso? Não tem problema nenhum. Excelente. Nosso corpo, a nossa mente precisa de descanso. E outros que falaram assim, eu vou aproveitar para colocar tudo que eu estou pendente em ordem. Excelente. Nós também precisamos de organização. Não tem nada de errado você falar que vai descansar ou você falar que vai estudar. Não tem nada de errado em nenhuma das duas atitudes. A questão é como que você vai organizar isso? Como que você vai organizar o seu estudo, o seu descanso? Como que você vai parar de jogar tempo fora? Qual é a atitude que você vai ter para isso? Então, eu quero colocar para vocês, primeira coisa, você tem tempo. E você ainda pode fazer de 2020 um ano incrível, um ano transformador. Ainda existe tempo para isso. A segunda coisa é que o fracasso é algo fora de cogitação na sua vida. Não está em cogitação o fracasso. O fracasso, ele não pode fazer parte de você. E a partir do momento, eu vou repetir isso mais uma vez, porque eu acho que essa deve ser a nossa frase. O fracasso, ele está fora de cogitação e a sua história vai mudar. Na sua jornada, não existe fracasso. Na hora que você colocar isso na sua cabeça, a sua história vai se transformar. Porque você está fazendo uma escolha que exige de você uma ação, que exige de você uma atitude. E o importante é ter a atitude, muito mais do que você simplesmente fazer a escolha. Eu quero muito convidar vocês a participarem de um novo curso que o Método Orion está lançando. Esse curso, ele foi preparado com muito carinho por cada um dos professores do Método Orion. Nós convidamos alguns outros professores em que temos extrema confiança no trabalho desses professores que são convidados, porque muitos alunos chegaram para a gente e falaram bem assim, professora, eu cheguei aqui nesse momento e assim, 2020 acabou para mim, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei bem assim, calma, como assim? 2020 acabou para você, nós ainda temos um tempão pela frente. E na época a gente ainda tinha 3 meses e alguns dias pela frente. Não, mas eu não sei
como estudar, eu não sei por onde começar. E ok, você não tem que saber por onde começar. Eu tenho que saber por onde você deve começar. Eu tenho uma formação para isso. A professora Dani, o professor Hugo, a professora Leila, todos eles têm uma formação para isso, para saber por onde você deve começar. Para saber que a sua jornada, ela é longa, mas você tem que começar. E em que ponto você está da sua jornada? Em que lugar você está? Como você pode avançar um pouco mais? Então, a ideia desse curso, ele é foco nos 45. Essa ideia mesmo dos 45 do segundo tempo, já passou muito tempo, mas ainda é possível. Uma transformação, ainda é possível tomar uma decisão e ter uma ação baseada nessa decisão. Então, com foco nos 45, nós estamos lançando um curso chamado Interpreta Linguagens. O foco é nas linguagens. E as linguagens, elas têm um poder incrível, que é de fazer com que você adquira repertório sociocultural, fazer com que você adquira uma bagagem, faça conexões que são maravilhosas, que você vai levar para a sua vida, essas conexões. Você vai levar uma bagagem cultural para a sua vida. E, além de ter o curso completo de todas as, né, áreas da linguagem, de todas as disciplinas da linguagem, então, os professores do Método Orion, né, eu trabalhando com música, o professor Hugo com teatro, a professora artes cênicas, né, a gente tem o hábito de falar de teatro, mas no Enem, pela BNCC, é tratado como artes cênicas. Em artes cênicas, a gente engloba ainda circo, cinema, embora cinema seja uma arte independente, entra ali, falaremos também de fotografia, a professora Leila com artes visuais, a Dani, super competente, abarcando uma área enorme, ela vai tratar da parte de texto, de literatura, repertório sociocultural, técnicas de redação. Teremos também professor de inglês e de espanhol, que são nossos convidados queridinhos, professores super competentes nas suas áreas. E convidamos uma galera de peso também para dar aquele help, aquela força na parte de ciências da natureza. Então, química, física e matemática para ajudar você a detonar. Gente, esse curso é justamente isso, com foco nos 45. Esse curso é para você que chegou aqui nesse ponto de 2020 e fala bem assim, não dá mais tempo, eu não vou mais fazer. E eu quero te falar que dá tempo. Eu quero te falar que você tem tempo. Eu quero te falar que a sua jornada, ela ainda pode ser transformadora em 2020. Então, vou convidar vocês a ficarem super ligados aqui no canal no YouTube. Vejam também, acompanhem lá pelo Instagram, @Método Orion, é o nosso Instagram, e nós vamos postar, porque no dia 19 de outubro, na próxima segunda-feira, tem o lançamento do nosso curso, o Interpreta Linguagens. E eu quero que você guarde no seu coração, que você guarde para você, que o fracasso está fora de cogitação na sua vida. Na sua jornada, essa palavra não cabe. E que você tem tempo e que você pode fazer diferente. E que 2020 pode ser transformador para você. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver aqui os comentários, então. Gorete, eu confesso que eu estava assistindo um episódio de Twin Peaks antes dessa live, mas eu recebi essa notificação e pensei 2 vezes. Agora eu prometo para mim mesma matar tempo só no sábado. Olha, legal você ter, né, comentado essa questão. Então, assim, tem problema? Assiste? Não, não tem problema. Desde que você tenha organização, que você tenha cuidado com o seu tempo. Que bom que você assistiu, que bom que essa live teve uma mensagem significativa para você, porque era essa a intenção. Obrigada, Júlia, me desejando ali um feliz dia dos professores. Obrigada, né? Obrigada aí pelo reconhecimento, carinho de vocês. E eu até queria falar assim, eu acho que eu não poderia ter escolhido profissão melhor. Por mais que de vez em quando vocês escutam, né? Reclamação de professores falando assim, ai, porque é cansativo, essas questões todas, mas eu me sinto todo dia um pouco vitoriosa. Cada vez que eu vejo que um aluno meu alcançou o sucesso, eu sinto que eu venci um pouquinho também, que aquele sucesso é um pouco meu. E eu acho que a maioria dos professores trabalham exatamente com esse pensamento, sabe? De que a gente pode contribuir de fato com essa mudança de mundo. E eu penso muito assim, o fato de ter escolhido música para a minha vida, e eu penso nessa transformação cultural, nessa bagagem cultural,
E música é uma coisa tão acessível. Nós escutamos música praticamente todos os dias da nossa vida. E traz tanta bagagem cultural, possibilita tantas discussões. Então, assim, eu sou completamente realizada na minha escolha e super feliz por receber um Feliz Dia dos Professores. Vocês não têm noção do orgulho, assim, quando um aluno fala Feliz Dia dos Professores, é meu dia. Às vezes eu fico mais feliz do que o dia do meu aniversário, acredita? É meio doido isso, né? Ai, José, eu não sei, eu acho que vários professores pensam assim. Eu conheço muitos, e na verdade, a maioria dos professores que eu convivo, e isso tem a ver com escolha, inclusive, né? A gente falou exatamente sobre escolha aqui na live de hoje. Eu busco conviver com professores que sejam realizados. Então, assim, tem um comentário que eu li em um vídeo da professora Dani, e ai, eu não lembro agora, ela estava analisando uma obra, eu não sei se era da Maria Conceição Evaristo, não lembro agora qual que foi, mas eu li um comentário de um aluno falando assim, nossa, maravilhoso, cheio de paixão. E assim, eu vejo muita paixão na fala, né, pelo menos dos professores aqui. Eu não sei se vocês enxergam assim, mas eu vejo muita paixão. Confesso que eu falo para vocês com muita emoção, com muita paixão. Cada coisa, assim, de vez em quando eu tô na rua e aí vem uma coisa na cabeça e eu falo, nossa, eu preciso compartilhar isso com os meus alunos. E aí, essa história, assim, né, do Apolo 13, eu já estava pensando nisso há um tempo, e eu gostava dessa frase, né, um fracasso bem sucedido, porque isso é tão simbólico, né, como que um fracasso pode ser bem sucedido? E realmente faz sentido ali em Apolo 13. E aí eu fiquei pensando quanto isso se relaciona com a nossa vida, com a nossa questão de escolhas. E aí, principalmente nos últimos dias, né, o pessoal, é porque 2020, um fracasso, 2020 horrível, detestei 2020, e os alunos falando, né, comentando sobre os planos da semana do saco cheio, o que iam fazer, e alguns alunos falaram assim, ó, já desisti de 2020. Eu falei, como assim você já desistiu de 2020? Para, ainda tem muito 2020 aí pra gente fazer alguma coisa incrível, alguma coisa sensacional. Então, gente, por amor aos seus sonhos, de verdade, por amor aos seus sonhos, não desistam de 2020. Não desistam de vocês, porque eu desisti que é o fracassar. Então, vem com a gente, por favor, façam valer a pena, façam diferente, façam com a gente o curso Interpreta Linguagens, foco nos 45. Além dessa parte de linguagens, nós temos os professores convidados aí de ciências da natureza. Vamos ficar devendo ciências humanas, mas quem sabe no futuro a gente consegue ampliar isso daí. Então a gente precisa da ajuda de vocês, esse engajamento, curtir, comentar, chamar os amigos, tá bom? Para que a gente de repente consiga crescer um pouco mais e ampliar aqui a nossa abordagem, tá? Muitíssimo obrigada pela felicitação do Dia dos Professores. Muito obrigada por estarem aqui comigo também nesse momento, tá? A nossa live era curtinha, rapidinha. Eu falei que ia ficar assim, né? Quando eu falava assim, você vai fazer live de quanto tempo? Aí eu falei bem assim, olha, uns 25 minutos, se estourar muito, 30. Então eu tô considerando aí que eu tô na margem, né? Tô nos 33 minutos de live, tá? E essa era a mensagem que eu tinha para vocês, que eu queria muito compartilhar com vocês. Muitíssimo obrigada pela participação. E como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Um beijo super grande para vocês e espero vocês no próximo encontro. Seja numa aula gravada, seja numa live ao vivo, ou quem sabe até em uma sala de aula presencial, tá certo? Contem sempre aqui com o meu apoio e o apoio de toda a equipe do Método Oreo. Um beijo super grande e vou encerrar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Que agradeço.